Olá pessoal, vamos iniciar mais um assunto com vocês sobre a histologia animal. Quarto e último tecido do corpo humano, o tecido nervoso. Bom, o tecido nervoso tem como função básica a função associativa. Ele controla e coordena os processos vitais. Então nada mais ele vai fazer o quê? Vai receber estímulos, como você repara aqui, do meio externo, uma chama, certo? E vai reconhecer isso aqui através do neurônio sensitivo, vai mandar uma mensagem até o neurônio associativo, que vai estabelecer uma conexão com o neurônio motor ao músculo, retirando a mão da chama quente. Então, a gente fala que há uma conexão entre o meio externo e interno e reações adaptativas. Mantém a homeostase, o equilíbrio dinâmico. Quais são as células típicas do tecido nervoso? Os neurônios, as principais, e as células gliais, também chamadas de neuróglias. Então, quando você repara a estrutura básica de um neurônio, nós temos as seguintes partes, dendritos, são várias ramificações na região anterior. Repare, corpo celular, onde está o núcleo, certo? E boa parte das organelas, o citoplasma. E um prolongamento único na região posterior, que é o axônio, tá? Esse axônio aqui, ele é protegido por uma bainha de mielina, certo? Secretada aqui no caso pela célula de Schwann. Repare que essa bainha ela não é contínua, ela tem nódulos de Humber, tá? Para permitir a passagem dos íons sódio e potássio. Então, os neurônios são células especializadas na condução dos impulsos nervosos, que vai ter uma natureza elétrica e vai passar esses íons sódio e potássio por essa membrana. Bom, e as células gliais, Plínio? Bom, as células gliais, você vai ter oligodendrócitos, é uma bainha isolante, certo? Também é uma bainha de mielina, só que das fibras nervosas do sistema nervoso central. Vocês estão vendo aqui a imagem, eu estou apontando para o cérebro, tá? Vamos lá, a célula de Schwann, também é uma bainha isolante, tá vendo aqui no axônio, protegendo, certo? Só que das fibras do sistema nervoso, o quê? Periférico, vai ser aqui dos nervos, tá? Sistema nervoso periférico. Bom, astrócitos, repare que é uma célula que comunica com o capilar sanguíneo. Então, vai dar suporte nutricional e físico aos neurônios, tá ok? Então, as principais células gliais. Tipos de neurônios, você vai ter 3 tipos, sensitivo, associativo e o neurônio motor ou efetuador. Então, neurônio sensitivo ou sensorial vai mandar o estímulo até o sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central pode ter ou não um neurônio associativo, certo? Que vai estabelecer a conexão do sensitivo com o motor ou efetuador. Então, que vai mandar a resposta até o músculo, certo? Então, 3 tipos básicos de neurônio. Repare que a direção da condução do impulso é de via única, entra sempre pelo dendrito, passa pelo corpo celular e vai sair pelo axônio. Dendrito, corpo celular e axônio do neurônio associativo aqui. Agora o neurônio motor, dendrito, corpo que? Celular e axônio. Então, o sentido, a direção da condução é de via única. Bom, uma fibra nervosa, ela recebe uma lei, certo? Que é a lei do tudo ou nada. Existe um valor mínimo de excitação para que ocorra um impulso nervoso. Se o estímulo for fraco e não atingir o valor mínimo de excitação, não haverá impulso nervoso, nada. Mas, se o estímulo for forte e superar o valor mínimo de excitação, haverá a produção do impulso nervoso, não importando a grandeza do estímulo. Então, no limiar de excitação ou supralimiares, tudo. Abaixo do limiar, nada. Independente da grandeza do estímulo, a resposta será sempre a mesma.
Então, lei do tudo ou nada para uma fibra nervosa. Mais dois conceitos básicos é importante: potencial de repouso e potencial de ação. Repare que aqui eu fiz o meio externo, um azul, e o meio interno aqui no laranja, certo? A célula. Repare, quando a célula está em repouso, aqui em repouso, certo? A membrana externa fica eletropositiva e a membrana interna fica eletronegativa, certo? Em azulzinho vocês estão vendo sais de sódio e aqui o potássio vermelhinho. Quando você tem o potencial de ação, você vai abrir os canais de sódio. Então você está vendo que está tendo um influxo de sódio para dentro do citoplasma da célula, certo? Dentro ela fica eletropositiva, despolarizado o neurônio, potencial de ação, e fora eletronegativa. Potencial de ação, positivo dentro, negativo fora. Após passar potencial de ação, vai ocorrer uma repolarização. Então, vai ter aqui agora uma saída de potássio, tá vendo os canais de potássio, certo? Voltando a membrana, novamente ficar o quê? Positiva externa e negativa interna. Então o neurônio está sofrendo uma repolarização e vai atingir o potencial de repouso com a mesma carga. Negativa fora e positiva dentro. Então vamos entender isso aqui melhor. Então vamos pegar aqui a propagação do impulso nervoso. Você está vendo aí o neurônio e ali as setinhas mostrando ali o axônio. Então, fora está eletropositivo, dentro está eletronegativo. Como é que chama esse potencial? Quem lembra? Quem lembra? Potencial de repouso. Diferença de potencial entre a superfície externa e interna mantida pela bomba de sódio e potássio. Bom, aí eu vou dar um estímulo, vai atingir o limiar, certo? Lembra que tem atingir o limiar, lei do tudo ou nada. Aí vai acontecer um potencial de ação, vai inverter essa polaridade. Repare, positivo dentro, negativo fora. E ele vai propagando ao longo da fibra nervosa. Repare, vai indo para frente, vai despolarizando, repolarizando a anterior. Aí vou lá, despolarizar, repolarizar a anterior, certo? Então, aí em laranja representa o potencial de ação. No potencial de ação há uma inversão, ou seja, há uma despolarização do potencial de repouso, ocasionado pela mudança temporária da permeabilidade dos íons sódio e potássio. Bom, esse gráfico aqui é muito importante, tá? Então vocês estão vendo aqui o número 1, tá? Tá o potencial de repouso. Nesse potencial de repouso, vamos lá, azulzinho aqui é o meio externo e aqui amarelo é o meio interno. Vocês estão vendo sódio, certo? E aqui o potássio. Esses canais amarelos de sódio, o lilás aqui o potássio. Então, no potencial de repouso, tanto os canais de sódio e potássio estão todos eles o quê? Fechados. Número 1 do gráfico, certo? Aí tem um limiar. Limiar, que vai acontecer? O estímulo vai despolarizar a membrana. Então, está subindo aqui, ó, despolarizando, despolarizando. Se despolariza, você vai abrir os canais de sódio. Então, vai ter um influxo de sódio para o citoplasma. Reparou? Abrir os canais de sódio. Logo em seguida, vai ocorrer o que? Uma repolarização. Repolarização. Eu vou fechar os canais de sódio e vou abrir os de potássio e vai sair potássio da célula. Reparou? Finalmente, volta para o potencial de repouso, fechando todos os canais, sódio e potássio, permanecendo então aqui fora. Como é que lembra? Quem era fora? Potencial de repouso, como que era? Fora é o que, galera? Eletro o que? Positivo. Dentro, eletronegativo. Bom, o neurônio pode ter ou não essa bainha de mielina. Então, o neurônio que tem a bainha de mielina chama axônios mielinizados. E o que não tem, amielinizados. Quando tem a bainha de mielina, a condução é mais rápida. Por quê? Porque a gente fala que é uma condução canguru. O que é uma condução canguru? Saltatória. Então, há uma organização melhor da passagem dos íons sódio e potássio aqui nos nódulos de Hanver, certo? Então, o estímulo está aqui, potencial de ação, pula para cá, certo? Aqui vai fazer o quê? Repolarizar, aqui vai despolarizar. Então,
Quando não tem essa bainha aqui que vocês estão vendo de mielina, isso pode ocorrer em qualquer parte da membrana, então é mais desorganizado, então a velocidade é mais lenta. Então a condução saltatória, quanto maior a espessura do neurônio, maior a velocidade. Bom, sinapse, conexão entre neurônios ou neurônios e outras estruturas, como uma glândula, um músculo. Vocês estão vendo aqui o exemplo de um músculo, tá? Onde você vê as miofibrilas, que lembra? Proteína grossa, como é que chama? Miosina. Proteína fina, actina, certo? Bom, membrana sarcoplasmática, sarcoplasma, mitocôndrias, tá? A membrana aqui, vocês estão vendo aqui, receptores de membrana, glicocálix, certo? Aqui a terminação de um neurônio, a terminação axônica de um neurônio, certo? Então esse neurônio está sofrendo um potencial de ação, certo? E aqui dentro do citoplasma você tem vesículas com neurotransmissores. Quem são esses neurotransmissores? Pode ser acetilcolina, pode ser adrenalina, dopamina, serotonina, beleza? Quando cai aqui na fenda sináptica um mediador químico ou um neurotransmissor, tá? Ele vai sofrer aqui uma exocitose, repare, vai ligar aqui a um receptor de membrana e vai abrir os canais de sódio. Então essa membrana aqui da célula muscular vai sofrer um processo de despolarização, que vai entrar lá pelos tubos T, que vocês já viram na videoaula anterior, certo? Que vai chegar até a membrana do retículo sarcoplasmático para liberar cálcio, para ter o que então? A contração muscular, beleza? Bom, transferindo informações dos neurônios para outras células. Sinapse excitatória facilita o potencial de ação. Então repare que ela vai abrir os canais de sódio para o canal do sódio entrar dentro do citoplasma. A inibitória vai dificultar o potencial de ação. Então os canais de sódio aqui estão fechados e vai abrir só para a entrada do que aqui? De cloro. Beleza? Então repare aqui o gráfico em cima. Aqui está tendo uma sinapse excitatória e aqui uma sinapse inibitória. Beleza? Bom, arco reflexo. É quando o controle vai até a medula, não chega até o cérebro, tá? Então lembra que o médico vai lá com um martelinho, dá um estímulo no seu joelho, tá? Chama reflexo patelar, tá? Então você tem aqui um estímulo, neurônio sensorial ou sensitivo, vai mandar uma mensagem até o sistema nervoso central, que é a medula. Aí vocês estão vendo o H cinzento da medula, neurônio intermediário ou associativo aqui. Vai estabelecer a conexão com o neurônio motor, dando uma resposta imediata até o músculo onde o órgão foi estimulado. Beleza? Bom, principais distúrbios do sistema nervoso. Esclerose múltipla, uma doença autoimune, vai causar destruição da bainha de mielina. Lembra a bainha de mielina? Protege lá os axônios. Problemas visuais, ficou faltando um pezinho ali. Distúrbios da linguagem, da marcha, do equilíbrio e da força. Então, esclerose múltipla, uma doença autoimune. Principais distúrbios aí agora, de novo, Alzheimer. Formação defeituosa de uma proteína Tau, que participa dos microtúbulos com consequente destruição dos neurônios. Afeta a memória, o aprendizado e a fala. Reparem, então, proteína aí dos microtúbulos, né, vão ser destruídas, destruindo os neurônios. Reparem que vai criando aqui manchas na região cerebral, tá? Bom, Parkinson, acentuada redução de dopamina nos centros motores, causando tremores, lentidão e dificuldade de locomoção, tá? Então, tá vendo aqui, dopamina é um neurotransmissor, vai diminuir na sinapse, que vai causar esses efeitos aí colaterais. AVC, obstrução de uma artéria. Então, vocês estão vendo aqui um trombo na artéria cerebral média, aqui nessa imagem aqui apontada pela seta, certo? Isso vai ocasionar o que aqui, com certeza, um aumento da pressão intracraniana, certo? Então, quem tem fatores de risco a ter um AVC?
Quem tem pressão arterial elevada, certo? Alto colesterol e obesidade. Bom, então vamos agora para a parte prática. As figuras abaixo mostram o segmento de um neurônio durante o impulso nervoso A e a representação do gráfico do fenômeno B. E avalia as proposições representadas. Então, vamos lá, gente. A fase A da figura B corresponde ao segmento 1 da figura A. Então, vamos lá. Fase A, essa aqui, lembra que está correndo essa fase aqui? O potencial de ação. Então, está tendo uma despolarização. Quando está despolarizado, dentro fica positivo, fora fica o quê? Eletronegativo. Então, ele falou assim, ó, a fase A da figura B, essa figura aqui, corresponde a 1 na figura. Então, 1 está positivo, fora, negativo dentro. Então, falsa. Beleza? Vamos lá. O segmento 1 aqui, lembra? Positivo, fora, negativo. Segmento 1 da figura A, positivo, fora, negativo dentro. Está representado por B na figura B. Lembra? Repolarização. Certo? Beleza, correto, verdadeiro. Vamos lá. A fase B da figura B, mesma coisa aqui, ó. Representa a repolarização ocasionada pela saída de K+, beleza? De potássio. Correto, verdadeira. Segmento 2, esse aqui, positivo dentro, negativo fora. Então está tendo um potencial de ação, certo? Ele está despolarizado. Vamos lá. O segmento 2 da figura A, certo? Está representado por A na figura B. A, aqui ó, potencial de ação, despolarizado. Beleza? Bom, a figura A da figura B, figura A da figura B aqui novamente, representa a despolarização ocasionada pela saída de sódio. Então, falso. Vai fazer o quê? Vai ter um influxo de sódio, vai ter uma entrada. Beleza? Bom, na figura ilustra a sinapse nervosa, região da interação entre neurônio e uma célula. Com relação a esse assunto, é correto afirmar. Então, repare que você tem um neurônio, certo? E aqui a sinapse, tá? Aqui a membrana dos receptores químicos. A fenda sináptica está compreendida entre a membrana pré-sináptica do neurônio 1 e a membrana pós-sináptica da célula estimulada em 2. Então, aqui, neurônio 1 e a membrana pós-sináptica da célula 2. Beleza? Verdadeiro. Vamos lá. A extremidade do axônio existe vesículas sinápticas. 3. Essas vesículas aqui apontadas, certo? Que contém substâncias como acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina e assim correta a afirmação. Os neurotransmissores liberados pelo axônio ligam-se a moléculas receptoras 4 da membrana pós-sináptica. E assim que liga, vai abrir os canais de sódio, certo? Para despolarizar. Verdadeira também. Canais iônicos 5 na membrana pós-sináptica permite a entrada dos íons sódio na célula, que eu acabei de falar, para despolarizar. Verdadeiro. Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado bem esse assunto. Finalizamos aqui o curso de histologia animal. Vamos para a parte prática agora. Bons estudos a todos, beleza?